caminhos e trilhas. Oferecimento Frango Leste. Bike Sports, Avenida Homero Castelo Branco, 2851, bairro Ininga. The Rolling, esporte radical aos seus pés. Audax. Estamos na localidade de Morada Nova, município de José de Freitas, a 54 quilômetros da nossa capital Teresina. E aqui é a Vila Pagã. O que nós vamos ver lá? Hoje nós estamos celebrando a Festa das Luzes. E o programa está começando agora. Fique ligado. A Vila Pagã é um espaço cultural, é um centro de preservação das tradições politeístas, tanto das tradições regionais do Piauí, como também das tradições estrangeiras, né? Então aqui a gente tem um culto único, que é um culto que soma a sabedoria ancestral piauiense com a sabedoria de povos politeístas, de povos pagãos, que passaram por todo o mundo. Alguns ainda têm seus cultos celebrados atualmente, já outros, por exemplo, no Oriente Médio, as divindades pagãs já não são mais celebradas, inclusive é proibido, né? Então aqui a gente tem uma responsabilidade muito grande de preservar todo esse legado de culturas pagãs de diversas partes, além de ir atrás das nossas próprias raízes ancestrais, né? Então a palavra que é muito ligada ao que a gente faz aqui é resgate ancestral, né? Preservação tanto da cultura do Piauí como também das tradições religiosas, da própria natureza, porque as tradições pagãs, o que são elas? Elas são caracterizadas por 3 pontos básicos. Uma é o politeísmo, ou seja, culto a várias faces divinas. Outro aspecto é a relação muito próxima com a ancestralidade, ou seja, todos os povos pagãos eles têm essa conexão com a ancestralidade. E outra característica é também a relação com a natureza. Então, todas as tradições pagãs você vai ter a celebração dos ciclos. Os nórdicos eles vão celebrar a chegada do inverno, a chegada do período de congelamento, o período de verão. Aqui a gente celebra a chegada do BR-Obró, a chegada do período de plantar, período de colher, para a gente se sintonizar como parte dessa natureza, porque a gente não está separado da natureza, a gente é parte disso tudo. E não tem como a gente se entender sem entender essa natureza, né? Então a vila aqui é um espaço cultural, religioso e também turístico, porque a gente acredita que através do turismo as pessoas podem acessar essa série de conhecimentos e se apropriar também. O importante também é que a gente acha que é a apropriação que as pessoas daqui façam de uma herança que é delas. Tem alguma, nós estamos entrando em alguma fase agora? Qual Hoje, momento? especificamente, no mês de fevereiro, a gente está começando o período de plantar, né? Algumas pessoas já começaram as lavouras, as primeiras chuvas já caíram, já fertilizaram a terra e aí a gente já tem a terra pronta para o plantio. Então, essa festa é a festa das luzes. As luzes representam as sementes que brotam e iluminam a terra. Então, a festa das luzes é o período de plantar. Em seguida a gente vai ter a festa das flores, em março, abril, que é quando o que a gente plantou agora vai florir. E depois a festa da fertilidade, que é quando tem a frutificação. Depois a festa do sol, que é a chegada novamente do período seco. E assim a gente vai tendo várias festas. No total são 8 celebrações ao longo do ano. Vamos participar de todas elas, né, César? Vamos, sim. Eduardo? Vamos conhecer. Cada celebração tem um significado e tem divindades específicas. E o bom é que a gente conhece tanto as divindades daqui, que são os donos da terra, os donos da casa, como também a gente enriquece nosso conhecimento com várias culturas diferentes. No nosso grupo, que é o Círculo Piaga, a gente tem um membro responsável por ser o guardião de cada uma dessas culturas estrangeiras. Então, todos estudam a cultura local, mas um especificamente vai estudar a cultura grega, outro vai estudar a cultura nórdica, outra romana, para que possa se especializar nessa série de conhecimentos e vai compartilhar uma parte disso durante essas celebrações. Então hoje, como é o tempo de plantar, a gente vai celebrar divindades relacionadas à chuva, à agricultura e à fertilidade da terra. Então cada guardião, cada condutor de uma dessas linhas, ele vai trazer uma divindade da sua cultura que representa esse aspecto. Uma das que a gente celebra aqui é o Piagalado, que ele é o guardião, né, da sabedoria ancestral. Essa figura ele foi representado em vários sítios arqueológicos do Piauí. Ali a gente tem uma réplica de uma representação dele no Parque Nacional de 7 Cidades. Assim como ele também é encontrado em Valença, no Piauí, no sítio Buritizinho, se eu não me engano, na Serra da Capivara, em diversos outros pontos. E não tem assim um livro que diga, isso aqui é o Piagalado, isso aqui representava tal significado para os índios do passado, para os antigos habitantes do Piauí. Não é como na mitologia grega que você pega o livro e está tudo escritinho. Então a gente tem um trabalho de
estudo da mitologia comparada, estudo dos grafismos rupestres, visitação a esses espaços e também a nossa própria experiência, o que essa figura nos diz, né? A nossa interpretação. Então a soma de tudo isso, ela possibilita essa reconstrução que a gente faz desse culto que a gente denominou de paganismo piaga, ou seja, é o paganismo do Piauí. Essa palavra piaga, ela significa pajé, sacerdote curador, nativo do Piauí. Então, algumas teorias dizem inclusive que o nome Piauí significa terra de piagas, ou seja, terra habitada por curandeiros, por feiticeiros. Porque quando os colonizadores chegaram aqui, encontraram já vários índios com as suas práticas, eles tinham um idioma próprio, tinham divindades próprias, e pouca gente se toca de que tudo isso existiu aqui. E hoje a gente está sobre um grande cemitério, né? Um grande cemitério onde ocorreu muito massacre, muita morte. Então a gente tem uma dívida espiritual, uma dívida de resgate com essas entidades, com esses nossos ancestrais, são os ancestrais da terra. A gente tem 3 tipos de ancestrais: o ancestral da terra, o ancestral de sangue e o ancestral espiritual. O nosso ancestral de sangue são os nossos parentes, pais, mães, avós. Os nossos ancestrais espirituais são os nossos guardiões, não necessariamente que tenha alguma ligação genética com a gente. Então você pode ter ancestrais espirituais russos, ou nórdicos, ou gregos, são aqueles que você tem uma afinidade. E tem também os ancestrais da terra, ou seja, todos nós que estamos sobre esse mesmo solo, nós temos ancestrais em comum, que são, no caso, os guardiões, os donos da terra, que a gente intitula eles de piaga. Então aqui a gente tem o culto dividido em 2 correntes. Uma é a corrente da terra, onde são celebrados os panteões, os grupos de divindades nativos do Brasil, e o outro é a corrente colona, onde estão concentrados os panteões, os grupos de divindades estrangeiros. Então a gente tem um casamento entre o que vem de fora e o nativo, porque hoje a gente não é só indígena, a gente também é uma mistura, o povo brasileiro é uma mistura. Então a gente não vai negar o que veio de novo para somar, né? Então a gente é um novo culto, uma nova forma de enxergar essas divindades, a sua relação com a natureza e aprender com os mitos, né? Os mitos não são só histórias, eles são mensagens codificadas que a gente pode tirar muito conhecimento a partir deles. E aqui é o templo Piaga, né? Onde a gente realiza as celebrações, às vezes a gente realiza também espaços abertos, mas esse templo é o lugar onde está o nosso eixo. A gente trabalha com o conceito de eixo, onde todas as energias que a gente trabalha aqui são concentradas ao redor de um eixo, né? E é direcionada. Os nossos pedidos são concentrados e direcionados para a energia superior, né? Que a gente trabalha. Então aqui a gente tem na fachada logo réplicas de inscrições rupestres encontradas em todo o Piauí, né? Ali pinturas da Serra da Capivara, de 7 cidades, de Valência e de outros sítios rupestres, que a gente tem aqui um acervo muito grande, né? Então vamos entrar para conhecer isso aí? O Frango Leste está há mais de 20 anos servindo você e sua família com comidas típicas e regionais. Maria Isabel, Baião de 2, paçoca, a deliciosa macaxeira, churrascos suculentos que jamais esquecerá. Frango Leste. Promova seus encontros aqui no Frango Leste, Avenida Homero Castelo Branco. Faça sua atividade física em sua própria casa ou em seu condomínio. A Bike Sports Fitness dispõe de esteiras elétricas, bicicletas ergométricas, máquina de musculação, tudo para a sua academia. Temos assistência técnica. Peça seu orçamento sem compromisso. Bike Sports Fitness. Bike Sports Fitness. Avenida Homero Castelo Branco 2851. Telefone 3232-5052 e o WhatsApp 98894-6118. Bike Sport Fitness. Autopeças Minuano. Ficamos em frente à BR-316, quilômetro 3.
aqui a gente trabalha com energias que são latentes na Terra, né? E essas energias, vez por outra, elas podem se manifestar. É uma energia que é tão forte que a gente, como médiuns, como estudiosos, como pesquisadores dessas energias específicas, a gente dá vazão para elas se manifestarem e poderem passar suas mensagens, fazer os trabalhos energéticos. Então é comum que caboclos, entidades encantadas e divindades também dessa terra, elas utilizem o nosso corpo, a nossa voz, a nossa inspiração para passar suas mensagens. Então é natural que ocorra. Às vezes a pessoa se prepara para isso e às vezes ocorre de forma espontânea. A pessoa está lá no círculo durante o ritual e sente o fluxo de energia e deixa esse fluxo fluir. Deixa a divindade transmitir sua mensagem. Isso é normal, inclusive em vários cultos que trabalham com a espiritualidade, trabalham com os guardiões. E aqui no Piauí essa energia é muito forte, né? A energia dos nossos ancestrais. Corre no nosso sangue, corre na nossa história e essas manifestações é o grito dessas forças da natureza, dessas forças que moram aqui, que vivem aqui. Esse é o altar celta, representa as divindades desse panteão. Essa divindade é o Quernunnos, que é um deus relacionado à mata, às florestas, aos animais. Essa é a deusa Morrigan, que é uma deusa relacionada mais às guerras, às batalhas e à morte. Esse no barquinho é Mananamekli, que é um deus dos mares, das águas. Essa é uma pequena réplica de uma cornucópia, que é um elemento que representa abundância, fertilidade, compartilhamento e fartura. Essa é a deusa Querridwen, que é a deusa do caldeirão, das poções, da magia e dos feitiços. Na linha romana, tem duas divindades específicas que elas são ligadas ao tempo de plantar, né? São ligadas à agricultura. São elas Saturno e Ops, que é a esposa de Saturno. No panteão grego, a gente tem Saturno é chamado de Cronos, né? E ele tem um aspecto um pouco negativo, que é aquele deus do tempo, que traz a velhice. Já em Roma, é totalmente contrário, ele é um deus extremamente positivo, é ligado à fertilidade da terra, né? Porque a terra leva tempo para ela ser fertilizada. Então, ao tempo de colher, de plantar, por isso que é representado com essa ampulheta e com a foice também, né? Que ele sabe o tempo certo em que está tudo maduro e que está no ponto de colher. E aqui, Ops, ela está representada com a cornucópia. O que é a cornucópia? É um chifre repleto de símbolos da abundância. Milho, grão, frutas. Então, várias culturas elas utilizam esse símbolo da cornucópia para representar a fertilidade que você quer atrair, né? Então, Ops é uma divindade ligada aos campos, aos cereais. E aí ela vai falar sobre Brigitte. Bom dia. Bom dia. Essa é uma representação da deusa celta Brigitte. Ela é uma divindade celebrada nesse período porque ela está intimamente relacionada ao fogo, à purificação, à sabedoria, às mulheres, enfim. Mais ou menos nessa época, entre os celtas, antigos povos de determinadas partes da Europa, eles celebravam a Festa das Luzes, que era chamada de Imbol ou Candlemas. Nesse período, nessa parte do mundo, eles estavam vivendo o período pós-inverno. Era uma época ainda muito gélida, era uma época ainda de muito frio, de escassez de madeira para fazer as fogueiras, para acender as lareiras. Então, nesse período, eles evocavam os poderes de Brigitte, que é a deusa do fogo, para aquecer os lares, né? Então, como a madeira estava escassa nesse período, eles utilizavam velas para evocar, para acender, para energizar o espaço com a presença de Brigitte. Então, ela é uma deusa relacionada a esse aquecimento, tanto físico quanto espiritual. É uma deusa que, nesse período, ela está como mãe, ela é representada como mãe. Mais ou menos um mês atrás, uns 40 dias antes, ela tinha dado à luz a criança da promessa. Não sei se vocês se recordam, mas em dezembro, mais ou menos, a gente celebrou a festa da vida, né? Que representava o nascimento, o florescimento, o início das chuvas.
Esse nascimento, além de ser esse nascimento da natureza, também era o nascimento do Deus, do filho da deusa. Então, 40 dias após ela ter dado a luz ao filho, ao Deus, na festa da vida, ela passava por esse período de purificação. Né? Então, haviam procissões, né, pelas florestas, pelas matas, com velas, né, representando a luz de Brigitte, evocando essa chama sagrada para dentro dos lares e para dentro das pessoas. Era uma chama de luz, era uma chama de cura, era uma chama de poder e de inspiração. Então, Brigitte é uma deusa tríplice, ela se apresenta em 3 aspectos, como mãe, anciã e a donzela. E nesse período ela é representada como uma mãe, que cuida do seu filho, que traz o fogo, a energia vital para dentro do lar. Eu trouxe para vocês uma prece que a gente vai usar na hora do rito, tá? Que pode me ajudar a seguir. Então eu peço que vocês guardem esse panfletinho, levem para dentro do momento do rito, que a gente vai utilizar ele na hora de evocar a energia de Brigitte. Brigitte, ela foi sincretizada com o cristianismo e ela se tornou, ao longo do tempo, a Santa Brígida. Não sei se alguém conhece Santa Brígida. Algumas representações de Santa Brígida é basicamente a mesma representação de Brigitte, só que em forma cristã. Geralmente ela é representada como uma freira, mas sempre segurando uma chama e a cruz de Brigitte. Então, o cristianismo assimilou essa ideia da divindade do fogo e transformou ela em uma santa, que é a Santa Brigitte. E também esse festival, o Candlemas, ou Festival das Luzes, ou das Velas e do Fogo, ele também foi sincronizado com o cristianismo, que é a Candelária. O momento em que, 40 dias depois que Maria deu a luz a Jesus, ela foi ao templo se purificar. É o momento em que ela apresenta o menino Jesus para os sacerdotes do templo. Então existe toda essa conexão e essa relação, né, que o cristianismo adotou dos festivais pagãos. Todo mundo recebeu? Pronto. Então vocês guardem aí no bolso que a gente vai usar daqui a pouquinho, tá bom? O Frango Leste está há mais de 20 anos servindo você e sua família com comidas típicas e regionais. Maria Isabel, Baião de 2, paçoca, a deliciosa macaxeira, churrascos suculentos que jamais esquecerá. Frango Leste. Promova seus encontros aqui no Frango Leste, Avenida Homero Castelo Branco. Faça sua atividade física em sua própria casa ou em seu condomínio. A Bike Sports Fitness dispõe de esteiras elétricas, bicicletas ergométricas, máquina de musculação, tudo para a sua academia. Temos assistência técnica. Peça seu orçamento sem compromisso. Bike Sports Fitness. Bike Sports Fitness. Avenida Homero Castelo Branco 2851. Telefone 3232-5052 e WhatsApp 98894-6118. Bike Sports Fitness. Autopeças Minuano. Ficamos em frente à BR-316, quilômetro 3. Aqui saúdo os donos da terra, evoco a presença do Biagelado para que nos revele a sabedoria ancestral, nos mostre o caminho a seguir e nos livre dos perigos dessa jornada. Que assim seja e assim se faça. E mentalizar
a nossa purificação. A fumaça passando pelo nosso corpo e removendo todos os males. Em silêncio, tudo aquilo que pesa na nossa caminhada e dificulta os nossos passos, nós liberamos, deixamos a energia fluir. Nos sentimos leves, sem mágoas, sem apertos no peito. Sinta a energia de cada pessoa que está presente. Nesse momento, nós esperamos a conexão com o nosso eu interior e com o eu interior de cada pessoa que está presente aqui. Inspire profundamente, expire lentamente. Sinta os pés no chão. Viemos celebrar a festa das luzes para agradecer pelas bênçãos concebidas, pelos projetos realizados, pela força, pela energia que capturamos. Mas também viemos pedir por purificação, pelo livramento das dores, da doença, das obsessões, dos medos, da fraqueza. Saudamos os elementos terra, fogo, água e ar. Na presença dos guardiões da terra, honramos nesse rito as divindades e os espíritos amigos. Aqui honramos a linha Piaga, a linha dos encantados, a linha dos índios, a linha dos deuses nativos e a linha das almas. Salve! Evocamos agora os guardiões, Deus e espíritos que habitam por aqui, com sua energia viemos consagrar, o grito de magia para o Deus te honrar. Evocamos agora os guardiões, a presença divina nós viemos sentir, todos reunidos pedindo proteção, cantando com alegria para a celebração. Evocamos agora os guardiões, todos os espíritos que habitam por aqui, com sua energia viemos consagrar, o grito de magia para o Deus te honrar. Evocamos agora os guardiões, a presença divina nós viemos sentir, todos reunidos pedindo proteção, cantando com alegria para a celebração. Na presença dos guardiões, aqui honramos as linhas da corrente da terra e pedimos suas bênçãos para fortalecer nossa celebração. Salve! Evoco aqui a linha dos deuses céus, representado nesse rito por Brigitte, a deusa do fogo, da chama, da cura, sabedoria das mulheres. Assim seja. Assim seja. Que o fogo sagrado de Brigitte acende e ilumina os nossos corações. Assim seja, assim se faça. Que sempre haja luz nos nossos lares. Assim seja, assim se faça. Vem voando, o piaga,
mais enterra a semente, mais tempo ela demora para crescer, mas um dia ela brota. E não foi só uma semente, não. Aqui tem muita semente debaixo desse chão. Vocês que estão aqui têm uma missão em comum. Mas vocês têm a escolha de deixar essa força falar ou de enterrar ela novamente. É preciso ter coragem. Não é fácil, mas não é impossível. A gente está aqui para mostrar o que precisa ser feito. Cabe a vocês escolher seguir os conselhos ou mudar de estado. Nesse momento, essa energia que nos nutre, nos alimenta e nos enche de força divina e entusiasmo para continuarmos as nossas missões. Aqui honramos e agradecemos a linha do culto índio, a linha dos deuses nativos, a linha dos encantados, a linha das almas e a linha piaga. Que assim seja e assim se faça. O que nós mostramos para você hoje foi a Festa das Luzes aqui na Vila Pagã. Estamos energizados, Vera. Estamos. A intenção desse ritual é promover energia para o nosso corpo, para os nossos projetos e também para a terra que a gente habita. E o programa vai ficando por aqui. Até o próximo. Caminhos e trilhas. Oferecimento Frango Leste. Bike Sports. Avenida Homero Castelo Branco, 2851, bairro Ininga. The Rolling, esporte radical aos seus pés. Audax.